E em Eta Mundo Bom, quem vencerá o processo ficando com todas as riquezas de Anastácia? Será que vai ser Sandra? E Anastácia, será que terá sua riqueza de volta ou será mandada para o hospício? Continue neste vídeo que eu te contarei tudinho, pois depois de levar o coice de Policarpo, Ernesto ajudará Sandra, carregando-a até a casa e dizendo: pelo que ouvi, a última proposta também foi recusada, não é mesmo? E Sandra, bastante irritada e revoltada, diz que agora ela destruirá todos. E no outro dia, Ernesto levanta de manhãzinha, levando o café na cama para Sandra e dizendo que aquele dia é o dia do julgamento e que ele quis ser gentil pelo menos uma vez na vida. Ele logo pergunta se Sandra estaria preocupada. Ele também deixa bem claro que não gostará em nada de participar e estar do lado da moça. Mas Sandra revela que era melhor Ernesto nem aparecer no tribunal, pois poderia complicar as coisas para o lado dela, já que ele tem muitos processos contra. Ela então revela que não precisa ter medo, pois ela tem certeza de que ganhará o processo e ainda por cima conseguirá colocar sua tia no hospício. E Araújo retorna à sua casa, completamente desnorteado, é recebido por Olga, que percebe o estado abalado dele e pergunta: Você quer desabafar? Eu posso ajudá-lo. E ele diz que se conseguir ajudá-lo, ele ficaria muito feliz. Araújo diz: De agora em diante, só deixe entrar nesta casa as pessoas que conhece, nunca estranhos. Olga então percebe que ele estaria sofrendo ameaças e ele então confirma. Araújo pede para que o corretor de flores sempre fique trancado, pois é esse corredor que liga a casa de Sandra. Olga então diz que colocará um cadeado e pergunta o que preocupa tanto. Mas Araújo apenas diz que protegerá o seu filho e de todas as formas que ele conseguir. E no outro dia, Olga está muito preocupada com Araújo, que acordou bem cedo. Ela, curiosa, pergunta se ele irá até a fábrica e ele diz que não, pois naquele dia ele seria testemunha muito importante em um processo. A Anastácia também está muito preocupada e diz para Célcio: Por que eu fui arrumar esse processo? E Pancrácio diz: E nós estamos indo para ganhar. E todos já estão prontos para o julgamento. E Anastácia então afirma: Meu coração está batendo tão depressa. Pancrácio tenta acalmá-la e Anastácia diz: Eu estou pronta para o que der e vier. E Candinho apenas responde: Karma, mãe, tudo o que acontece na vida de ruim da gente é para melhorar. E ela finalmente chega no julgamento, quase atrasada. O advogado dela, o doutor Dantas, diz que ela se sentará ao lado dele. E o juiz começa a ler os termos do processo e pergunta para Sandra: Senhorita Sandra, você se considera inocente ou culpada pelos crimes que foi acusada? Sandra, sem perder tempo e com voz de boa moça, diz: Me considero inocente. O advogado então aproveita o momento para dizer: Minha cliente se considera inocente das acusações que são colocadas por sua tia Anastácia Sampaio de falsificação do documento e apropriação de suas propriedades. E o juiz prossegue com o andamento do processo. Ele então pede para que o promotor dê andamento, e este chama Sandra até a frente. E o juiz pede para Sandra fazer o juramento. Sandra, a senhora jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais além da verdade? E Sandra, falsa como sempre, diz: Eu juro, é para isso que eu estou aqui, meritíssimo.
E é aí que Anastácia pergunta ao seu advogado: Mas como ela pode jurar sobre a Bíblia? E o advogado Dantas diz: Fique tranquila. E no andamento do processo, o promotor passa a palavra para o advogado de Anastácia. Ele agradece e se levanta dizendo: Senhorita Sandra, a senhora entrou com uma liminar de posse que a fez assumir todas as propriedades de sua tia, certo? E Sandra concorda, dizendo: Exatamente, senhor advogado, conforme a vontade de titia. Então, o doutor Dantas pede para que ela explique com maior detalhes a respeito disso. Pode nos explicar por que acredita que uma senhora cheia de saúde como Anastácia, mãe de um filho já adulto, teria decidido passar todas as propriedades para a senhorita, que é sobrinha e em vida? E se você quiser saber qual será a resposta da Falciane e da Sandra, além de saber o resultado do julgamento, já vai deixando o seu gostei, que é neste joinha aqui embaixo do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para sempre receber os próximos resumos de Eta Mundo Bom. E eu também queria saber a sua opinião. Como a novela que conta as aventuras de Candinho chegando em sua reta final, eu gostaria de saber qual é a melhor novela para ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Deixe a sua resposta aqui embaixo e não esqueça de colocar também a cidade de onde você assiste a novela. E Sandra continua com sua explicação falsa. Ela diz: a fábrica que deu início a toda a fortuna de meu tio, a qual titia herdou, foi construída com o dinheiro da minha família. Titia me explicou que esse gesto, aliás tão nobre, seria para fazer justiça, já que o titio não deixou nada em testamento, nem para mim, nem para o meu irmão. E a Anastácia se levanta irritada, dizendo: Eu nunca disse nada disso. Você está mentindo, Sandra. E o juiz então diz: E a senhora, contenha-se, por favor. Advogado, se sua cliente não se controlar, ela será retirada do tribunal. Anastácia se desculpa por ter se exaltado. E o advogado Dantas dá continuidade dizendo: Sandra, acha mesmo que sua tia iria lhe doar todas as riquezas a ponto de deixar o seu único filho a ver navios? Senhores jurados, Dona Anastácia procurou seu filho por anos. Sim, por anos. Ele esteve desaparecido muito tempo. Não lhes parece estranho que ela tenha decidido passar tudo para o nome da senhorita, sua sobrinha, em detrimento dos direitos de seu próprio filho? E Sandra começa a responder da seguinte maneira: Candinho, meu primo por afinidade, é um rapaz muito ligado à vida na fazenda, a viver no campo, e eu prometi dar uma fazenda para eles. E eu ainda te contarei qual será o desfecho dessa história. E Jerusa acorda, já no hospital, e Dona Camélia responde: Você teve um longo desmaio, mais longo até que os anteriores, mas agora você está bem? Porém, a moça não se lembra e diz que ao se ver no espelho se emocionou. Osório diz que realmente ela estaria muito linda, porque quando Dona Camélia gritou por ajuda, ele foi o primeiro a entrar no quarto para acudi-la. Doutor Lauro pede para conversar com Osório e Dona Camélia em particular. Ele então pede para o casamento ser adiado, pois Jerusa estaria muito fraca e que reagiu bem mal ao tratamento. Ele revela que a emoção da entrada na igreja e os cumprimentos farão com que ela fique ainda mais abalada. Osório diz: Se é para a saúde de Jerusa, eu adio. E Osório novamente se prontifica para ajudar na transfusão de sangue e diz: Eu darei a minha vida se for preciso.
Jerusa se preocupa, porque não quer viver à base de transfusões. Osório conta para Jerusa que eles não poderão mais se casar na data prevista, pois o doutor Lauro pediu para que espere até que ela fique mais forte. Acontece que Jerusa está perdendo as suas esperanças sobre a cura, mas Osório deixa bem claro que dará a sua vida para ela se curar se for preciso. E Maria vai até o hospital para ver como Jerusa está, e a moça pergunta: Como soube que eu estava aqui? E Maria diz: Eu fui até a pensão para vê-la e me contaram que estaria aqui. E além disso, ela tranquiliza a dona Camélia, dizendo que Clarice está ajudando com os afazeres domésticos da pensão. Jerusa está muito triste, pois experimentou o vestido de noiva, mas não sabe se irá conseguir se casar, ter filhos e amar o Osório. Maria diz: Você ainda será muito feliz, confie em Deus. E Osório vai até a igreja e tenta explicar para o padre que não poderá se casar mais, e o padre fica nervoso, dizendo que não pode mudar datas de casamento. Osório então revela que a noiva teria sido hospitalizada. O padre se acalma. Osório diz: O médico pediu para ela ficar alguns dias no hospital, mas em breve ela estará melhor. O padre então responde: Se é assim, poderei marcar uma nova data. Mas Osório não sabe quando pode ser essa nova data. E Mafalda conta para Cundegundes que não conseguiu convencer Zé dos Porcos a voltar a trabalhar. Cundegundes diz que chamará a polícia se ele não voltar a trabalhar e diz: Quenzinho, de agora em diante nós não pagamos mais o salário do Zé dos Porcos até ele voltar a trabalhar. Manuela já diz que ele nunca ganhou nada e o pior, é ele quem consegue o dinheiro para a fazenda. Cunegundes começa a procurar telefones para ligar para alguém e conseguir comprar alguma coisa fiado. Cunegundes diz que o melhor para uma mulher é conhecer o cegonho, indo na igreja, do que ficar na safadeza o resto da vida, e diz que irá oferecer Filomena para o dono da venda que tem na cidade, porque ela não irá se casar com Candinho, e completa: Filha minha não tem que querer, quando Quenzinho lhe pergunta se ela irá querer. Cunegundes então vai até o quarto de Filomena e pergunta se ela tem notícias de Candinho. E a moça revela que não está recebendo nenhuma notícia e que já está preocupada. Cunegundes afirma: Vaso ruim não quebra, e diz que se eles quisessem já estaria de volta. E Cunegundes revela que eles teriam um convite para jantar e que o cara estava viúvo e precisando de uma mulher para casar. Logicamente que Filomena não gosta dos planos de sua mãe e diz que o pai de seu filho é Candinho e que ela não necessita conhecer mais ninguém. E Polina pergunta: Você convidou alguém para jantar sem conhecer? E Cunegundes diz que ele é rico e que não precisariam se preocupar. E Mafalda vai novamente conversar com Zé dos Porcos, e ele diz que não voltará a trabalhar, pois eles não lhe dão valor. Mafalda então diz: Minha mãe está chamando o dono da venda para vir jantar e quer oferecer a Filomena para casar com ele. E aí mandará você embora, por favor, volte a trabalhar. E Cunegundes apresenta o dono da venda para Filomena. E ele logo joga vários elogios à moça. Ele dá flores com um agrado.
Todos reclamam do jantar e Pandolfo diz: Eu nunca comi um jantar tão ruim. Sopa com pão. O dono da venda diz que o jantar foi maravilhoso. E Cunegondes diz que quem cozinhou foi a Filomena. Sarita pede para ouvir o rádio, pois quer se lembrar de quando dançava. E ela então chama o Romeu para dançar. Os dois começam a dançar tango no meio da sala. Mafalda se irrita e diz: Parabéns, você dançou tão bem esse tango que só faltou o seu cegonho voar. E o dono da venda diz que irá embora, e Cunegondes pede para que Filomena o acompanhe até a saída. Ele fica muito feliz de conhecer Filomena e diz: Quando sua mãe falou de você ao telefone, eu fiquei super feliz em vir aqui jantar. E Filomena diz: Mas minha mãe não perguntou se eu queria conhecer alguém. Filomena está muito preocupada com Candinho e diz: Deve ter acontecido alguma coisa com Candinho. Tanto tempo sem dar notícias. Se acontecer alguma coisa com seu pai, eu terei que pensar em você. E do outro lado, na cidade, Candinho também pensa muito em Filomena e também no seu filho. E Pirulito diz: Já passou da hora já, Candinho. Severo pergunta se Diana irá dormir mesmo no chão, e a moça diz que está cansada por ter dançado até tarde da noite no dance. Severo então a convida para deitar na cama com ele, e ela aceita e diz: Eu vou aceitar, porque esse é o mínimo que você poderia fazer por mim. Mas se ousar estender a sua mão em minha direção, eu vou te jogar dessa cama direto para o chão. Severo então revela que não tem nenhuma intenção, e Diana agradece por ele tê-la deixado dormir na cama, e pede para ele apagar a luz. Os dois se chamam de pato, pois caíram no mesmo golpe. E Hilde pergunta para Brás se não seria melhor ela deixar o Dance para mudar com ele para o Rio. E ele pede para ficar mais tempo ali, porque o curso de diplomata ainda não começou. E Hilde está extremamente apaixonada por Brás, e ele, logicamente, se aproveita disso. E no outro dia, na fazenda, Cunegondes vai acordar Quincas para trabalhar e diz: Vamos lá tirar o leite da vaca para mostrar para o Zé dos Porcos que a gente não precisa dele. Mas Quincas não quer e volta a dormir. Cunegondes então pega um balde de água fria e taca em seu filho, para ele acordar. Quando eles chegam lá, vem Zé dos Porcos tirando leite, mas ele revela que está ali para tirar leite para ele mesmo. Cunegondes diz: Depois que a gente tirar você da greve, eu vou te mandar direto para o olho da rua. O entregador chega com várias coisas que o Léo da venda mandou de presente para Filomena. E Quinzinho diz: Olha só, não perdeu tempo, hein? Não dou logo o gênio das primeiras necessidades. Você está no paraíso, Filó. Mas Filomena novamente responde: Eu vou me casar com Candinho, e não, eu não quero saber de ninguém. Cunegondes diz: E é melhor 2 sacos de arroz e feijão na mão do que um candinho voando. Cunegondes revela que eles estão em situação de emergência, porque o Zé dos Porcos está em greve e já começa a separar os trabalhos. Romeu irá cuidar dos porcos junto com Mafalda. Mafalda então diz: E não é melhor a gente fazer as pazes com o Zé dos Porcos? Quinzinho já responde dizendo que eles não podem ceder aos pedidos de Zé dos Porcos.
e Epolina revela que seu marido Pandolfo já teria ido para outra fazenda, para perfurar outro poço de petróleo. E no chiqueiro, Romeu não está muito familiarizado em cuidar dos porcos, e está com medo de ser mordido. Mas Mafalda o acalma, dizendo que nada irá acontecer. Neste instante, o porco vai para a direção de Romeu e o derruba no meio da lama. E Josias conversa com Cunegondes, quando Romeu e Mafalda chegam todos cheios de lama. E Romeu já começa a se explicar. Dona Cunegondes, definitivamente eu não tenho jeito para cuidar de porcos. E Mafalda diz: Mãe, ele caiu no chiqueiro e puxou eu. Cunegondes ouve isso e grita para que Manuela venha ajudar os dois a se limparem. Sarita está observando e ouve Romeu dizer que irá tomar banho no rio. Ela então já corre para lá para esperá-lo. Ela então o agarra dentro do rio e ele pede para ela sair de perto. Ele diz: Você é uma assanhada mesmo, mas ninguém há de saber. E ela confirma que ninguém há de saber. Mafalda já terminou seu banho e Romeu entra novamente na casa, já pronto e arrumado, e ela pergunta: Ô Romeu, você já tomou banho de rio? E ele confirma, dizendo que já teria tomado banho no rio. Epolina também lhe pergunta: Estava boa a água? E ele confirma que estava muito boa. Mafalda observa que Sarita também estaria com os cabelos molhados e que ele também estaria com o cabelo molhado. E ela começa a suspeitar. Cunegondes explica que ela está com o cabelo molhado porque ela pediu para que a ajudasse a lavar os cabelos. E Quinzinho diz: Se ela falou que lavou, ela lavou, porque minha mulher não mente. Romeu diz que isso teria sido apenas uma coincidência e pergunta se Mafalda quer ir passear com ele após o jantar. E Quinzinho pergunta por que ela teria mentido para ele, que sabe que não teria lavado o cabelo de Sarita e que Romeu não está tão rico. E ela então diz que algo ainda estava faltando. E Claudinho continua tentando andar com a ajuda de suas sessões de fisioterapia, mas está perdendo as esperanças. Enquanto Araújo chora ao ver seu filho tentando andar e diz que sempre estará do seu lado. E no outro dia, Olga chega trazendo Alice e, e Claudinho fica muito feliz em ver sua amiga e ele já diz: Fadinha. E ela diz: Sou eu para te ajudar a ficar de pé, eu e o poderoso Aladim. Claudinho não quer mais ficar de pé, e o fisioterapeuta diz que precisa de muita persistência. Araújo chega neste momento e diz que Claudinho terá e em breve começará a andar, e Alice se irrita, porque sabe do que ele estava fazendo com Anastácia. E ela então diz: Eu não gosto de você. Araújo fica sem entender o que estaria acontecendo. Pergunta para Olga: O que houve com ela? E Claudinho grita em desespero: Fadinha, volta, volta! Olga vai atrás e diz: Por que fugiu? E a menina responde: O pai do Cláudio é um gênio mau, e é por ele que Claudinho não volta a andar. E Olga diz: O Cláudio precisa de sua amizade, Fadinha. Eu vou te buscar da próxima vez. Onde você mora? Claudinho então se desespera porque sua amiga foi embora e Olga o acalma, dizendo que ela voltará, pois ela irá buscá-la. E no outro dia,
Claudinho continua com suas sessões de fisioterapia e Olga nota que ele está muito triste e o menino diz: Estou sim, eu não consigo ficar de pé. E diz que sente muita falta da sua amiga. E diz que quer saber por que ela não gosta do seu pai. Olga fica muito preocupada e quer saber também por que a garotinha não quer mais ficar perto do doutor Araújo. Olga então vai perguntar para Quitéria, que fica preocupada em falar, porque o nome de Anastácia é proibido naquela casa. E ela diz: Eu vou lhe dizer exatamente onde é. E Olga chega no endereço de Anastácia, que Quitéria lhe passou, e encontra-se com a vizinha e pergunta: A senhora que é vizinha, sabe se tem alguém em casa? A vizinha então responde, dizendo que todos teriam ido para um julgamento, mas que ela não entendeu muito bem e que ela estaria apenas com as crianças. Olga então pede para falar com a Alice, e a menina pergunta se Araújo não estaria lá. Olga confirma que não. Olga diz que a senhora não a conhece, mas que a visita de Alice fará muito bem a Claudinho. E a menina corre nos braços de Olga, dizendo que quer muito ir. E Pirulito diz que pode deixar Alice ir sim, porque ele também já teria ido à casa, e Alice vai junto com Olga para ver o Claudinho. Chegando lá, Alice está muito preocupada e pergunta se o pai dele realmente não estaria lá. E ele pergunta para ela o porquê dela não gostar de seu pai. Alice então revela que o pai de Claudinho é um mentiroso e que para não ser preso ele contou um monte de mentiras. E ela começa a chamar o pai de Claudinho de covarde. Claudinho vê Alice indo embora e ele diz que precisa tomar alguma atitude com seu pai. E enquanto isso, no julgamento, o doutor Lauro é ouvido também e diz que a sanidade de Anastácia sempre foi absoluta e não se deve julgar pelo que está ocorrendo neste tribunal. E o advogado de Sandra o pressiona, dizendo que ele não é médico psiquiatra e pede para que desconsiderem aquela testemunha. E o último a ser ouvido é o Candinho, que deveria falar sobre a sanidade mental de Anastácia. E ele então começa a contar a história de como sua mãe o teve e o tempo em que ficaram longe, até se encontrarem. E o advogado pergunta se ele teria notado que Anastácia tem algum problema. E Candinho conta que ela teria muito problema com Sandra e que se não ouvisse seu melhor amigo, teria se casado com Sandra. O advogado então pergunta quem seria o melhor amigo e ele diz que seria o seu burro. Anastácia já está sem esperança depois disso, porque Pancrácio também é ouvido e o advogado mostra sua ficha da delegacia, dizendo que ele já teria preso vestido de bailarina. E o advogado chama Célcio para ouvi-lo, e o moço conta que teria uma nota promissória e foi com que ele conseguisse a parte que Sandra roubou de Anastácia, e ele começa a pressionar o Célcio, o chamando de aproveitador. Maria também é ouvida pelo advogado de Anastácia, e ela conta que foi ela mesma quem enfaixou a mão de Anastácia e que ficou preocupada no dia em que Araújo levou tantos documentos para ela assinar. Maria diz que sempre desconfiou de Sandra e Anastácia nunca lhe levantou suspeitas sobre quem era sua verdadeira sobrinha. O advogado de Sandra começa a pressionar Maria, perguntando se ela saberia informar quais os documentos, que ela é muito grata a Dona Anastácia e que poderia estar mentindo em frente ao tribunal. E o juiz chama Araújo para ser ouvido,
E ele faz um juramento também. E Dantas, o advogado de Anastácia, começa a fazer perguntas, perguntando por que ele ficou com grande parte das ações. E se você quiser saber todo o desfecho dessa história, se inscreva no nosso canal.